Olá, amigos e amigas que acompanham a programação da Web TV Petroleira. Nesta edição do Entrevista Petroleira, vamos falar sobre povos originários e cyberativismo indígena. Para isso, nós contamos com a presença do cyberativista Anapuaca Muniz Tupinambá. Tudo bem, Anapuaca? Tudo bem, André, tudo bem, nossos telespectadores da web, né, que estão com a gente, e hoje acho que o bate-papo vai ser interessante. Bem interessante, bem-vindo. Bom, como é que surgiu a ideia da Rádio Iandê? A Rádio Iandê, ela surge há muito tempo atrás. Se for, não, historicamente, a gente busca desde o processo da primeira experiência de programa, que acontece na USP nos anos 80, que era o programa de índio, que era feito pelo Ailton Krenak e outros povos indígenas. Isso acontecia em São Paulo, era uma experiência muito interessante, que acaba 35 anos depois, ela é incorporada na Rádio Iandê. Mas assim, aquela experiência que houve nos anos 80, ela me deu um certo estímulo, que era entender o poder da comunicação. E dos anos 80 até 2013, eu fui passando por várias ferramentas, várias mídias, entendendo linguagem, para a gente conseguir identificar uma nova linguagem para os povos indígenas, que hoje a gente utiliza na Rádio Iandê como etnomídia indígena. Ela é conceitual para os povos indígenas e sua diversidade. E isso cai e derruba todo o processo da comunicação de massa, que hoje está chegando ao seu limite, né, da informação. E a etnomídia indígena, ela é focada para os povos indígenas e sua diversidade. O que funciona para um Tupinambá não funciona para um Guarani. Então, quando você constrói as suas ferramentas, a sua estrutura, ela acaba levando a identidade do outro para o outro. Então, assim, essa experiência ela foi ano a ano, num processo onde eu passei por rádio comunitária, produzi bastante zine, trabalhei em agência de publicidade. Nisso trabalhei em rádios comunitárias, trabalhei em rádio FM, rádio AM, trabalhei em produtoras de vídeo. Então assim, eu fui experimentando, eu fui sentindo o prazer da comunicação e ao mesmo tempo fui trazendo ela para o movimento indígena. E nos anos 2001 eu passo a me conectar numa rede que na época ainda é presente, que é a Índios Online, e depois eu vou migrando, quando eu saio em 2007, fazendo outras plataformas digitais com outros indígenas e fui tentando algumas ferramentas. Foi criada a Web Rádio Brasil Indígena, que ela foi um fracasso total na sua concepção tecnológica e ela foi extremamente positiva para a criação da Rádio Iandê, porque tudo que a gente cometeu de erro na época, a gente já não cometeu mais na Iandê. Os erros ensinam, né? Sim, ela foi muito positiva. Ela foi a melhor coisa que aconteceu para a gente, foi cometer todos os erros possíveis de uma web rádio com a Web Rádio Brasil Indígena. Em 2013, a gente faz a concepção dela, né? Foram 3 anos de planejamento anterior, com o Denilson Banil, a Renata Tupinambá, que são os criadores junto comigo, não criei sozinho a Rádio Iandê, e nós construímos essa plataforma e com essa proposta de chegar a todas as populações indígenas num contexto de aldeia, utilizando uma tecnologia de compressão. Para quem não entende em casa, a compressão é quando a gente produz em 128 e entrega na aldeia em 32 bits. Então, assim, um celular hoje com pacote de dados comum recebe a mesma qualidade de áudio digital que uma pessoa com a banda larga também. Então, esse era um dos maiores problemas nas tecnologias anteriores, porque a gente não tinha uma empresa de streaming no Brasil que entregasse essa tecnologia. Então, uma questão era um problema tecnológico e outra quando a popularização dos smartphones aconteceu, isso foi muito bom dentro das aldeias indígenas e na época também que a gente, do saudoso, você botava crédito, acabava o crédito, mas você ficava conectado, o que não acontece hoje, que é um dos problemas, mas na época facilitou bastante a nossa expansão dentro da rede. Essa questão da apropriação da comunicação, das novas tecnologias, como é a sua leitura hoje dentro desse contexto, a importância que isso tem, né? A importância ela vem a partir do momento. Se a gente pensar no processo histórico da ditadura, e para quem vem, né, pelo menos a maior parte da galera do movimento indígena, ela vem do pré-ditadura, pós-ditadura e entende essa concepção do direito de comunicação. Então, quando você de alguma forma se apropria dela, você se apropria com toda a vontade. Quem nasce hoje no momento tecnológico, seja indígena ou não indígena, não sabe o valor que é o valor do direito de comunicação, de comunicar, porque já é natural.
né? Já nasce no processo digital, já nasce no processo do controle remoto, não tem problemas com isso. A gente, não, eu pelo menos eu nasci num momento analógico da história. Num processo. Eu nasci em 74, tô com 42 anos. Então, assim, o meu momento, o meu ápice foi no final da ditadura e mesmo assim a gente tinha aquelas vinhetas, né? Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 10 anos, 12 anos e N idades que era colocada pela ditadura, o sistema de censura ainda no final do governo João Figueiredo, nessa transição. Então, assim, quando a gente pega o direito de comunicar, está presente na internet e sabe que isso é bom, né? Porque eu poderia ter montado uma rádio comunitária, eu poderia ter procurado procurar politicamente uma concessão de rádio. Está brigando, claro, até hoje para conseguir, porque é muito caro e tem a questão dos seus sistemas de padrinhamentos políticos. Mas quando a gente conhece a internet, sabe que ela tem um poder, ela é libertária, dá esse potencial, e quando você sabe utilizar ele muito bem, você usa ele muito bem, eu vi para um caminho, falei, olha, é aqui que a gente vai montar a nossa ferramenta de comunicação, porque a gente não precisa dar satisfação a ninguém, e isso é ser realmente uma mídia livre. Então, o direito de internet é um direito que todas as pessoas têm que ter e a gente tem que ter esse cuidado pelo processo da internet no Brasil. Então, um processo de governança, senão vai também virar mais um sistema de comunicação atrofiada. Então, quando a gente se apropria dela e esses povos indígenas começam a entender que é um ambiente saudável, fértil, para colocar a sua visão sobre o seu povo, a sua ideologia ou do próprio movimento nacional. Como é que você vê hoje, a gente tem um crescimento dessa tecnologia, da internet como um todo, das redes sociais, das mídias sociais, esse enfrentamento de alguma forma que acontece hoje no Brasil, não só no Brasil e no mundo, desse binarismo, do ser contra, do ser a favor. Como é que você, como ativista, cyberativista indígena, observa essa situação? Essa questão do binário, eu tive uma possibilidade, falo de uma experiência pessoal, foi durante a última eleição, né, para presidente da República, onde no final nós tínhamos Aécio, nós tínhamos Dilma, e eu disse, olha, nós temos o direito de nenhum dos dois. Então, assim, foi complicado para algumas pessoas que têm essa visão binária, ou sim ou não, ou esquerda ou direita, ou meio, ou atrás, ou bota sempre duas posições. E nós tínhamos a possibilidade de falar, olha, não queremos votar em ninguém, em mais ninguém. Não para a gente se livrar da responsabilidade do caos que a gente está tendo hoje no país, mas simplesmente falar assim, olha, nós temos opções a pensar o tempo todo. E os povos indígenas, alguns pensaram dessa forma como eu. Tanto que na época eu escrevi um texto que era voto suicida e o voto genocida, né? O voto suicida era aquele quem votava na Dilma naquele período, né? Porque durante algum tempo o próprio governo ele não dava atenção aos povos indígenas na questão de demarcação e outras propostas de direito. E a gente tinha o voto, o genocida, que se a gente votasse em Aécio naquele momento, a gente também estava, no caso, voto suicida, a gente estava pedindo suicídio. Então, assim, a gente estava numa situação tão caótica, né, entre a cruz e a espada, se fosse pensar num processo religioso, que a gente falou, olha, a gente não tem para onde ir, é melhor não fazer nada nesse aspecto, não vota nenhum no outro, vamos nos recuar e rever essa questão das políticas indígenas no país. E foi o que acabou acontecendo. Só que assim, a gente recuou primeiro que todo o movimento nacional no país. Tanto que o caos aconteceu, a gente já estava recuado. Tanto quando a Dilma foi golpeada, né? Quando eu falo, mesmo que a gente foi oposição, a gente entende que é um golpe democrático. E um dos maiores fatores, e é um pessoal meu, eu sou contra o golpe democrático. Eu utilizar a ferramenta do impeachment, daqui a pouco você está dando impeachment em todo mundo. Vai dar impeachment no futebol, vai dar impeachment na rua, tipo, você fica insatisfeito com a pessoa, tipo, vou fazer um processo de impeachment e vamos transformar uma ferramenta legal, legítima, que existia, e banalizar, vai banalizar. Então, assim, a questão democrática foi banalizada, e a gente entende isso. No meu caso, assim, fui oposição no aspecto, isso não quer dizer que eu seja de direita, mas assim, fui oposição porque foi um governo de oposição aos povos indígenas. A gente teve a Cátia Abreu, a gente teve várias outras situações que eram de oposição aos povos indígenas. Então, assim, para entender essa política toda,
a gente se colocou numa posição e saiu desse binarismo, né, de pensar que existe algo muito mais dentro desse espaço entre 1 e 2, 0 e 1, que botar o binário mesmo, 0 e 1, que é muito mais do que isso. Dá para ter um racha nesse sistema e provocar, tipo, não sou de nenhum dos dois, quebrem na porrada e a gente tenta se resolver. Tanto que o movimento indígena se consolidou dessa forma, e está consolidado dessa forma. Só para a gente lembrar, o caos é tanto que com essa questão de tentar, né, colocar um general como o presidente da FUNAI, o movimento nacional todo falou, olha, a gente é contra isso, e se opôs. E se opôs de forma muito radical no aspecto. Não aceitamos isso e não vamos deixar espaço para isso. Tanto que houve Ocupa FUNAI no Brasil inteiro e não veio do movimento organizado indígena. Veio de todo o movimento indígena. O indígena que estava na aldeia, o indígena que estava na cidade em contexto urbano, se colocou em posição, eu faço parte, sou responsável pelos direitos democráticos para os povos indígenas e vamos ocupar essa instituição por vários valores, não só pela questão de colocar um presidente da FUNAI, mas também pelos outros valores que não foram agregados, direitos que estão sendo corrompidos desde 88 para cá. Então, assim, lembrar que há muito mais do que isso, a essas demandas. Então, a discussão é muito grande e a rede se apropriou muito bem disso. Seja as mídias sociais, redes sociais, mensageiros, seja o WhatsApp, seja o próprio Telegram, que uma das maiores comunicadores mais importantes, não é o WhatsApp, é o Telegram. É um dos mais. E agora tem outros que a gente começou a utilizar e testar agora, que são muito melhores que o próprio Telegram. É sempre uma renovação, né, imediata. A tecnologia ela muda rapidamente. É busca por segurança, né? Se a gente tem, de alguma forma, a gente é monitorado o tempo todo por um sistema que acha e quer criminalizar os movimentos sociais, não só os indígenas, de alguma forma a gente também tem que se mover e não se permitir que esses direitos de comunicação, o direito de se reunir e se manifestar, seja também impedido por esse sistema. Então, assim, de alguma forma... Como imaginar e como ser criativo diante dessa situação de vigilância permanente? Essa é a parte mais complicada, né? Primeiro, entender que a gente é monitorado 24 horas por dia, de alguma forma. Mesmo vamos botar na teoria da conspiração tecnológica, ou teoria da conspiração política, os nossos celulares são ativos, mesmo desligados, só sem bateria que não funciona. Ainda bem, né? Então, assim, esse é o primeiro fator. Seja a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela monitora todo mundo e tem os seus nomes listados. Então, assim, nós da Rádio Andê, nós sabemos que somos monitorados, né? A gente até dá bom dia todos os dias para a ABIN e fala assim, oi ABIN, legal, a gente está aí. Mas também sabe que nas nossas plataformas do Facebook, a gente sabe que o Telegram já tentou. Eu mesmo já tive a minha máquina hackeada, né? Ela já foi invadida e encontrei várias coisas lá. Quem foi, ninguém assume, mas as coisas acontecem. É muito mais que um filme de enlatado americano de tecnologia que fala que existem os hackers ou o sistema. E nós estamos presentes nisso tudo. Ok, Anapuaca, eu vou te pedir um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta. O Candal já tá nervoso, hein? Candal, tenha calma aí. Web TV Petroleira, a nossa luta, você vê. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com a entrevista Petroleira e o tema do nosso programa de hoje é Povos Originários e Cyberativismo Indígena. Contamos com a presença do Anapuaca Muniz Tupinambá. Anapuaca, você tem um projeto bem interessante que está em crescimento permanente, que é a Rádio Iandê. Fala um pouco, números, audiência, como é que está? Então, contando a história da Iandê, na primeira semana a gente só teve um ouvinte. Foi uma semana inteira onde só teve um ouvinte e a gente vibrou.
A gente parecia criança com o primeiro brinquedo, aquele brinquedo de Natal, e a gente surtava. Aí você fala assim, poxa, por que surtar com uma audiência de um ouvinte? E não era a gente, né, de alguma forma. Primeiro, a temática indígena. Segundo, a gente não tinha feito divulgação nenhuma na rede. A gente não estava ali. E uma pessoa que estava ouvindo direto. Hoje, depois de 2 anos e 8 meses, a gente já está chegando a quase 1 milhão. A gente fala 500 mil de ouvintes para ficar realmente bonitinho. Mas daqui a alguns momentos, antes do final do ano, a gente com certeza chega a 1 milhão de ouvintes. Esses números para a gente são muito mais importantes, não pelo só quantitativo, mas pelo tempo de audiência que esses ouvintes nos dão. O nosso ouvinte ele fica entre 1 a 6 horas conectado ouvindo a programação da Rádio Andê. E isso, poucas mídias, poucas rádios têm esse tipo de privilégio. Quando eu falo poucas, são pouquíssimas mesmo. A gente procura as outras mídias, tenta mensurar o que é que estão passando nas outras. E na nossa consegue, porque as pessoas ficam encantadas. De alguma forma, elas estão ali ouvindo direto. A gente já chegou a 60 países. Estar em 60 países, hoje, uma mídia que, novamente, nosso marketing é o princípio, é o de boca a boca e é de utilização. Isso, como é que é construída essa rede? Olha, normalmente, quando a gente fala de números, a gente fala de mulheres entre 25 a 35 anos, normalmente tem nível superior e está na ciência, são humanas, normalmente são formadas na área de humanas e que transfere essa informação para a rede. Então, assim, a gente tem muita gente que está o tempo todo, olha, tem uma rádio indígena, ouve isso, ouve aquilo. A gente vai acompanhando esse compartilhamento e você vai vendo esses comentários, olha que novidade. E o melhor quando chega, que alguém compartilha e fala, eu já conheço, eu já ouço. Então, essa presença, ela já existe de alguma forma, está chegando em vários ambientes. A educação também é uma das áreas que mais consome. Normalmente são professores, normalmente são pedagogos. Então, de alguma forma, a nossa responsabilidade como mídia, porque não é uma rádio só uma rádio por comunicação, é uma rádio que ela foca a questão da educação, da cultura, da notícia e o entretenimento. Quando a gente pensa nesses 4 elementos dentro da rádio, tudo é produzido pensado nesse aspecto e também, normalmente, temáticas que não são abordadas até por outras mídias que lidam com a questão indígena. Você pode pegar outras plataformas, seja no site, de outros grupos que não sejam de comunicação, não vai ter a mesma temática. Por quê? Porque é produzido por indígenas. E o indígena a gente fala de nós mesmos para nós mesmos. Então quando vem temas, são temas assim que é do nosso cotidiano, que a antropologia não consegue abordar, porque a antropologia coloca como externista, ela não participa, ela não é sensível nessa questão do não é o eu. Então quando você lê um texto, ouve um áudio, ele está falando para você. Então assim, olá parente. Quando você fala olá parente, você está falando de uma forma pessoal. É diferente da antropologia da própria notícia, que se coloca na posição de mídia, que segundo a instituição tal. Então isso não é externo. Nós colocamos como eu para você em casa. Então quando a gente conversa de uma forma muito direta, é muito positivo. E o áudio a gente transfere isso, os vídeos que a gente produz também é dessa forma. Quando você está lendo o texto na nossa plataforma, seja na fanpage, no Facebook ou no nosso site, você está ouvindo um conto, um diálogo que é para você. Ele não é para uma multidão. Então existe essa diferença toda. Então são números que eles crescem por causa dessa forma que a gente produz mídia. Que ela não é produzida de uma forma de massa, ela é muito dirigida, seja para o não indígena, que é nesse aspecto, e quando ela é produzida textualmente, o áudio é produzido para a etnia. Então coloca todo mundo no conforto. Como é que é essa possibilidade de produção e como é que entra a questão do chamado o indígena urbano? É uma nova realidade dentro das etnias, né? Eles vêm para as grandes cidades, são empurrados pela situação existente hoje no país. Só mais uma informação, nós temos temos 120 colaboradores indígenas em todo o país, mais o nosso correspondente, que é Brasília e Mato Grosso do Sul. Então, são números, eles estão em ambientes diferentes, aí entra essa questão do contexto urbano. A presença do indígena em contexto urbano, ele vem desde os anos 20 no Brasil. A questão é que ele nunca foi numerado.
ou quando passou por alguma instituição, tipo o Instituto Brasileiro de Pesquisas, Geografia e o próprio IBGE, ele não foi contemplado nas perguntas. Hoje, claro que em 2010 para cá, o indígena ele entrou nessas estatísticas, ele já faz parte das perguntinhas, mas nem todos foram contabilizados. Mas o indígena ele já está dos anos 20 e houve um aumento com o próprio êxodo rural nos anos 60 e 70 no país. Por conta da ditadura militar? Por conta da ditadura, por problemas na questão do campo, ou indígenas que foram desapropriados dos seus territórios. E aí tem sim a própria ditadura, ela é envolvida nisso, o coronelismo no país, essa questão dos latifúndios, os ruralistas, que sempre tiveram à frente dessa forma de tirar as populações e povos tradicionais do seu ambiente natural, ou das suas estruturas de territórios tradicionais e sagrados, e colocava ele numa condição externista. Eles acabavam trabalhando nas fazendas, e quando viram que trabalhando nas suas próprias terras, que era pior, né, que eles eram tirados do seu território, transformados em fazendas, ou pastos, ou café, outras formas de monocultura, e depois ele sentiu uma condição que ele, poxa, como você sofrer na terra onde você nasceu, que tinha uma possibilidade de morrer, e eles acabavam procurando as cidades. E lembrando assim, que cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, foram uma das cidades que mais receberam essas populações. São Paulo principalmente. Nos anos 20, a população do Nordeste, do povo Pancararu, esteve presente e está presente até hoje no mesmo local, que é o Real Parque, em São Paulo, do lado ali do Morumbi. Tem uma área nobre, dentro de uma favela. Em contexto urbano, você tem uma aldeia, toda consolidada. E em São Paulo existem várias aldeias em contexto urbano. No interior de São Paulo tem Terena, você tem povo tucano, você tem os Guarani ao redor da cidade de São Paulo, em Parelheiros, em outras regiões. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a maior presença nas áreas do Complexo da Maré e no Complexo do Alemão, onde tem a presença de indígenas, que segue aquela mesma linha do nordestino, de uma forma generalizada, que vem um parente, acaba trazendo o outro, e vai trazendo o outro, e montando suas comunidades. Só que tem um porém. Como ele se torna em contexto urbano, e ele é indígena, ele acaba negando a sua questão cultural, porque existe um medo, um pavor de se colocar como indígena. Então ele acaba negando isso, não se apresenta à sociedade não indígena como indígena. Faz o seu trabalho dia a dia, acaba tendo profissões informais, algumas profissões mais cotidianas, pedreiro, servente, motoristas, em outras funções, mas acaba não colocando isso nitidamente que ele é um indígena para a população. E isso é uma das formas de destruir culturalmente. De alguma forma a cultura urbana acaba se focando, né? Sim, ela acaba sendo a supremacia em relação à cultura indígena. Correto. Conta um pouco da história da tua nação e como é que você veio aqui para o Rio de Janeiro. Então, eu sou tupinambá, né? Tupinambá de Pataxó, Ranhanhan, que aí as pessoas acabam não entendendo qual é a estratégia. O povo Pataxó, Ranhanhan são 5 etnias, que moravam no mesmo território, etnias e até algumas de troncos linguísticos diferentes, que durante os anos 30, 40 já existia o nosso território, que era do antigo Serviço de Proteção Índio, que é de 54 mil hectares, que durante o governo de Antônio Carlos Magalhães, ele fatiou todo o território e entregou esses títulos para os fazendeiros. Nos anos 80, nós retornamos para esse território, na Bahia, na cidade de Pau-Brasil, e as famílias de outros grupos, né, seja do povo Camacã, dos Tupinambá, dos Bainã, dos Cariri-Sapuyá, todo mundo se juntou e criou uma outra nação, uma outra etnia, que vem a se dizer, que são os Pataxó Ranhanhan, quer dizer, Pataxó e outros povos. Esses outros povos a gente se consolidou muito forte durante 36 anos de luta pela nulidade dos títulos das terras no sul da Bahia, e lá que a gente desenvolveu as técnicas de retomada, que hoje no Brasil a maior parte dos povos indígenas utilizam retomada de terras indígenas, foi um método utilizado no sul da Bahia nos anos 80, principalmente no ano de 82. Eu fiquei nesse processo, nessa transição, e venho parar no Rio de Janeiro em 87 para 88, eu digo assim, 87. No dia 31 de dezembro, às 3 horas e 33 minutos, eu chego aqui na rodoviária Novo Rio. Aos 13 anos de idade. Aos 13 anos, de 12 para 13 anos, que é nessa transição, que minha mãe
eu tinha separado do meu pai, veio morar no Rio de Janeiro, e meu pai se conformou na possibilidade que a gente poderia morrer dentro do território, porque a gente era muito envolvido na luta, e a gente não tinha outra possibilidade, que era estudar numa escola pública na região, porque não era permitido a presença de indígena em escola pública em pau-brasil. E a escola mais próxima era Camaquã, eu já estava ficando doente, a distância, eu saía 9 horas da manhã para chegar na escola 1 hora da tarde, saía 6 horas da noite e chegava meia-noite em casa. Isso fazia todos os dias para poder estudar o antigo ginásio. Então meu pai, quando houve essa possibilidade de vir para o Rio de Janeiro, meus pais sempre, eu digo que meus pais se separaram, mas não deixaram de ser pais, né? Eles deixaram de ser casal, mas sempre foram pais. E meu pai concordou com minha mãe que eu e meu irmão tinha que vir para o Rio de Janeiro, e aqui a gente ficou. Eu fiquei 17 anos sem voltar na minha aldeia. E foi muito dramático. E nesses 17 anos que foi o meu aprendizado também. Porque assim, eu estava fora do movimento e dentro do movimento ao mesmo tempo. Que eu tinha que procurar outros grupos, outras etnias, porque eu não tinha mais o meu povo diretamente ligado. Quantas vezes eu ia para Angra dos Reis procurar o povo Guarani, porque era a única forma que eu tinha de encontrar algum povo indígena, porque até no próprio contexto da cidade a gente não tinha essa presença. E daí eu vou me fortalecendo, vou conhecendo comunicação, vou conhecendo coisas, e até chegar a esse período de 17 anos, sem estar na aldeia, eu volto para a aldeia, e eu novamente retorno para a aldeia fazendo todo esse esforço e eu falar, não, eu tenho uma função na vida. Bom, uma última pergunta, até por conta do tempo. O que a Rádio Yandê está prometendo aí para os Jogos Olímpicos Rio 2016? E se de alguma forma, com a presença de jornalistas, muitos estrangeiros aqui no Brasil, a causa indígena dos povos originários no Brasil vai ganhar maior visibilidade? A Rádio Yandê ela tem como proposta de sempre dar as melhores notícias dos povos indígenas, não são as piores. A gente fala que as piores, existem emissoras com grandes concessões, recebem muito dinheiro de propaganda para fazer isso com muito amor e carinho, destruir os povos indígenas. A Rádio Yandê ela tem uma proposta de mostrar o melhor da cultura indígena, e é o que a gente se propõe. A gente vai estar no centro de mídia durante as Olimpíadas, a gente vai trabalhar com mais de 1000 mídias internacionais, a gente vai ser pauta dessas mídias e ao mesmo tempo vai dar pauta sobre a cultura dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente não vai estar no centro de mídia de esportes lá na Barra da Tijuca, não. A gente vai estar aqui no centro do Rio falando sobre as culturas indígenas e vai estimular o máximo possível as populações indígenas que estiverem na cidade do Rio de Janeiro e que são do Rio de Janeiro como estado, para fazerem coisas que a gente tem a intenção de mostrar o melhor da nossa cultura. Então essa é a nossa responsabilidade como uma mídia indígena, uma etnomídia, de mostrar o melhor para o mundo da nossa cultura. E a expectativa desse intercâmbio com outros produtores digitais, jornalistas, enfim, para dar visibilidade à causa, né? Sim, acho que isso é o que vai acontecer de mais importante. Mas a gente não está indo muito pela expectativa. A gente quer fazer e ver o que vai acontecer. Senão a gente infarta, né? Porque vai ter tanta coisa para fazer e a gente quer mostrar primeiro o que nós temos de melhor e depois a gente vê que a gente colhe dessa semeadura, nessa terra fértil que é a comunicação livre. Bom, nós conversamos com a Anapuaca Muniz Tupinambá. Essa foi mais uma edição do Entrevista Petroleira. Eu sou o André Lobão e até a próxima. Anapuaca, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.